Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka, né? A professora Milka Klein. Estamos aqui, ó, né, da Escola Alternativa. Vamos trabalhar com que matéria hoje? Qual é a disciplina do dia? Disciplina de ciências, tá certo assim? Ok. E a tia Milka trabalha com os alunos de que turma? Alunos do quarto ano único, tá certo? Qual vai ser o capítulo que vai ser abordado na aula de hoje? Capítulo 9, parte 1. E a tia já vai salientar aqui nessa disciplina de ciências uma coisa importante. Este capítulo, a tia está falando para vocês. Ele é maravilhoso. A tia é apaixonada por ele, tá? Então a tia tem certeza que vocês vão gostar também. A gente vai falar sobre relações entre os seres vivos. Então, assim, é incrível. Senta aí com a tia, tá? Com muito amor, com muito carinho. A tia vai pedir que você esteja no lugar calmo, tranquilo, confortável, né? Um ambiente que não tenha muitos ruídos. Evite os ruídos. Se possível, use o fone de ouvido para que o som da tia Milka entre com facilidade nos seus ouvidos, tá certo? Não se disperse tanto. Outro fato importante de lembrar: deixe todo o seu material junto contigo, rapaz. Coisa mais linda de se ver. Lápis, borracha, caneta, o caderno, o livro de ciências, tá certo? Tia, mas por que o caderno? Porque se você tiver alguma dúvida, o que a tia sempre fala nos vídeos? Volta, né? Reassiste, ouve novamente a tia explicando as explicações. Se mesmo assim permanecer com a dúvida, aí você vai pegar o seu caderno, vai anotar qual foi a página, onde estava a dúvida, para que durante a aula Meet de hoje, o que aconteça? A tia consiga fazer toda a explanação, explicação desse conteúdo e assim tire todas as suas dúvidas. Tudo bem? Ok? Vamos dar início? Vamos lá. Conteúdo. Qual é o conteúdo que iremos trabalhar hoje? Falaremos sobre outras relações dos seres vivos, né? As relações entre seres vivos e componentes não vivos, entre a água e o ar. Depois falaremos sobre as relações entre seres vivos e componentes que não são vivos, que a gente vai falar da relação com o solo. Ô tia, mas o conteúdo é diferente aí? A gente tem que lembrar o seguinte: a gente sempre está falando sobre relação entre seres vivos, tá? Quando um ser vivo vai se relacionar com o outro, tá? Quando a gente fala dos componentes não vivos, a gente vai falar o quê? No ambiente da água, no ambiente do ar ou dentro do solo firme. Como é que esses animais se relacionam? Qual é a relação do solo com os animais? É isso que a gente vai ver, tá certo assim? Então a tia espera que vocês estejam num ambiente bem calmo, bem tranquilo. E a tia tá encantada porque eu vou passar para vocês um conteúdo que eu amo, amo, amo. Então na abertura do capítulo a gente já vê essa imagem incrível do nosso livro, né? Se possível aí abram o livro de vocês também, vocês vão ver numa resolução melhor o seu livro, né? As características, né? Os animais, aqui a gente tem ambientes onde esses animais vivem, ó. Deixa eu botar aqui a cor da caneta. Temos aqui, tem aqui, temos aqui, enfim, a gente tem formiguinhas aqui. Então, a gente tem vários seres que eles estão tendo, ó, vivendo no mesmo ambiente, ok? Mas, de certa forma, eles vão fazer vão participar de relações, tá? Eles vão se relacionar. Como assim? Na abertura do capítulo, o que a tia sempre faz? A gente vai daqui a pouco, vamos, né? Iniciar o conteúdo. Ele fala aqui, ó, um mundo de relações. A transferência de materiais e de energia não são as únicas relações. Então, não existe só relação para um animal se beneficiar do outro para manter-se vivo, para obter energia. Essa não é o único tipo de relação, tá? Ele fala aqui, os componentes não vivos nos ambientes, tá? E os componentes não vivos. Na imagem é possível observar outras relações, tá? Trocando ideias aqui, a gente também tem quais são as relações entre os seres vivos que você localizou. Que relação? Que relação além da alimentação, ser vivo? Vamos lá. A tia vai dar uma dica. Vou dar uma dica. Eu tô com uma arara dentro desse tronco, tá? A arara tá morando dentro do tronco, então ela tá fazendo moradia. Então ela faz um tipo de relação com essa árvore
Por quê? Porque ela se beneficia da árvore, que é um ser vivo. Olha que interessante. Para realizar sua moradia. Incrível, incrível, tá? Temos outros aí. A gente tem aí, ó, a água. Temos aí o boto dentro da água, ok? Tem uma relação. Essa relação aí de sobrevivência, da vivência, onde ele vive, onde ele mora, onde ele consegue sua alimentação, onde ele consegue se reproduzir. Tem a relação aí, tá? Temos aqui, ó, os bichinhos aqui em cima, outro passarinho. A gente tem aqui, ó, que coisa mais linda, meu Deus, as formiguinhas, né? Enfim, a gente tem teias de aranha aqui, ó. Tem muita relação, tá? Acredito que vocês vão encontrar mais ainda, mais seres ainda por aqui, tá? Vou passar adiante para a gente dar início já ao texto, porque temos muito a ler. Bom, ele fala o seguinte: relações entre seres vivos e componentes não vivos. Então a gente vai falar o quê? Sobre as relações entre seres vivos, dois seres vivos, dentro da água e depois dentro do ar. Ou no ar, no caso, né? Tudo bem assim? Vou apagar aqui e vou iniciar. Você estudou que os seres vivos dependem da energia solar para sobreviver. Sim, a gente falou até isso na aula anterior, que foi transferência de energia. Além do Sol, olha que interessante que ele vai falar agora. Outros componentes não vivos são necessários para a vida. Então, além do Sol, eu vou ter o ar, a água e o solo. O Sol sozinho não faz tudo. A gente tem que ter uma atmosfera organizada. Vamos ter uma área de hidrosfera muito boa também, né? E vamos ter a característica do solo aqui também, que é incrível. Ele fala o seguinte: até os seres bem pequenos, como alguns fungos e bactérias, também dependem desses componentes. Sim, tá? Então a gente vai depender, até os fungos e bactérias dependem desses componentes. A água é uma substância essencial para a vida, pois todas as relações químicas que ocorrem em um organismo precisam dessa substância. Então, a água é uma substância essencial para a vida, tá? Todas as reações químicas precisam de água. Além disso, a água é o habitat de animais como esponjas, anêmonas, águas vivas, peixes, golfinhos, entre outros animais. Então, sim, temos animais que vivem, que residem, que fazem moradia nesses ambientes aí aquáticos, tá certo assim? Bom, então até então a gente viu que a gente vai falar no conteúdo onde vai ter a relação entre dois animais, né, ou dois seres vivos, tá? Em regiões de água e de ar. Tá certo assim? Então vamos lá. Então aqui vamos começar com o primeiro tom, né? Já deu para perceber. A gente vai falar das relações de seres vivos em que ambiente, né? Em que componente não vivo, né? Na água. Vamos começar. Alguns seres vivos dependem da água para reprodução e desenvolvimento, como os sapos e outros anfíbios. Existem também os seres vivos que se alimentam de animais aquáticos, portanto, dependem da água para a sua alimentação. Então, olha o que ele fala. Tem seres vivos que dependem da água para se reproduzir ou para se desenvolver, tá? Não fazem moradia, mas vão para lá para reproduzir, para que desenvolvam os filhotes, eles cresçam, amadureçam, né, se tornem adultos. Mas tem seres vivos que também vivem naquela região aquática porque dependem da água para tirar sua própria alimentação. Incrível, incrível. Então, olha que imagem linda o seu livro traz, né? Vários seres vivos, a gente tem vários grupos de seres vivos aqui diferentes, temos vários peixes, temos aqui, ó, répteis, né, tartaruga, enfim, a gente tem aqui, no caso, as os corais. Então tá tudo incrível nessa imagem. Tudo ambiente aquático, tudo a relação entre esses seres que está havendo aí. Ou pela necessidade de reprodução, ou pela necessidade de se desenvolver, né, de amadurecer e se tornar um ser adulto, ou simplesmente pela própria alimentação. Tá certo assim? Logo em seguida, no seu livro tem essa imagem, ele diz assim: na reprodução dos sapos, a fêmea lança ovos na água, que serão fecundados pelo macho.
Além disso, os sapos se desenvolvem na água até chegar à fase adulta. Então, olha a necessidade da água aí, desse componente não vivo, que é a água, para esses anfíbios, que são os sapos, né? Na característica dos sapos. Então, o sapo, a rã, ela tem que soltar os ovos dentro da água, o macho vai fecundar na água, tá certo? Os filhotes vão se desenvolver na água até a fase adulta. Então, todo o período de reprodução e desenvolvimento é feito na água para esses sapos. Ou continuando aqui, a gente tem o tuiuiu. Tuiuiu, ou jaburu, tá? Tia, é um jaburu. Sim, quem fala, ai, tá querendo parecer um jaburu. Ok, aqui ó, o tuiuiu. Jaburu é a ave símbolo do Pantanal, podendo chegar a 1,60 metros. Olha que interessante. De altura e seu bico a 30 centímetros. Sua alimentação se baseia principalmente em peixes, moluscos e répteis. Então, olha que interessante. Viu que a alimentação desse agora é diferente. Ali a gente estava falando de reprodução e desenvolvimento aqui nos sapinhos. Mas quando eu falo aqui com o tuiuiu ou o jaburu, a gente está falando da alimentação. A alimentação dele é incrivelmente necessário. A maioria da sua alimentação tem que vir da água. Sendo assim, ele necessita comer peixes, moluscos e répteis, tá? Que vivem nessa região. Então, tia, a senhora mostrou duas relações diferentes? Exato. Aqui está se relacionando para reprodução e desenvolvimento, e aqui está havendo uma relação entre esses seres de alimentação. Tinha uma relação? Sim, os sapinhos, eles têm que se relacionar, se reproduzir, colocar esses ovos na água para poder desenvolver novos seres. Aqui, quanto ao tuiuiu, a gente já tem uma relação onde um animal precisa servir de alimento para o outro, tá? Que não é reprodução. Aqui a gente já está falando de alimentação. Ok, assim? Continuando, amores. Já o ar, além de ser essencial para o clima e o ciclo das chuvas, é vital para o processo de respiração dos organismos. Então, quando a gente entra no contexto do ar, é importante para que esses seres consigam fazer a respiração. O gás carbônico liberado por nós por meio da respiração, ele é utilizado pelas algas e plantas no processo de fotossíntese, que, por sua vez, produz o oxigênio, gás presente na atmosfera, necessário para a sobrevivência de vários seres do planeta. Minha gente, incrível. Então, quando a gente fala da relação do ar, a gente fala que é importante a relação, tá? Por quê? Porque a gente vai ter o processo de respiração desses seres vivos, a gente tem a liberação de gás carbônico, tá? A gente tem que vai ser utilizado por algas e plantas. Então, mesmo que a gente libere gás carbônico, essas algas e as plantas vão absorver, vão fazer fotossíntese, vão liberar oxigênio, que vai ser necessário para os demais seres vivos no planeta. Então, existe até essa relação entre os componentes não vivos do ar. Então, ar importante para que haja respiração. Ah, tia, mas a respiração é só gás oxigênio? Não, como o texto próprio falou, tá? Nós liberamos gás carbônico, mas algas e plantas pegam esse gás carbônico, transformam em gás oxigênio, que é o que é necessário para nós, seres vivos, né? Respirarmos e vamos liberar novamente gás carbônico no ambiente. Isso é o que é mais interessante, o que é mais atrativo. Temos relações aí, animais, seres vivos que se relacionam a fim de quê? De respirar. Vamos lá. Por isso, alguns animais que vivem na água sobem frequentemente à superfície em busca de ar atmosférico para respirar. Tem animais que eles têm os órgãos respiratórios, né? Que precisam, né, frequentemente subir na parte mais rasa, né, na borda da água, para obter o oxigênio do ar, tá? Então, ele vai dar exemplos aqui. Mamíferos aquáticos, os mamíferos tipo baleias, lontras, botos, golfinhos, peixes, além de alguns répteis. Que répteis? Tartarugas marinhas,
É um desses exemplos aí, tem até lá no começo do capítulo, né? Uma imagem belíssima. Vamos aqui, ó. O peixe-boi e a tartaruga marinha não precisam subir o peixe-boi e a tartaruga marinha precisam subir frequentemente à superfície para respirar. São seres que têm um sistema respiratório, né? E precisam retirar diretamente o ar, né? Do ar. Aqui tem mais, ó. O gás oxigênio também existe na água. Sim, temos gás oxigênio. Só que lembre, o sistema respiratório dos animais muda. Então, no caso daqueles animais marinhos ou daquele réptil, como a tartaruga marinha, eles precisam subir, né, para tirar o ar o oxigênio do ar. Aqui ele já fala diferente. O gás oxigênio também existe na água. E a maioria dos animais aquáticos utiliza o gás oxigênio dissolvido nela para respirar. Não precisando o quê? Não precisando subir à superfície, tá? Então, quando esse animal respira o gás dissolvido na água, tá? Então, ele não precisa subir a superfície. Assim, se a quantidade de oxigênio na água for muito baixa, os seres que vivem na água podem morrer. Lembre, se não tem oxigenação suficiente na água, os seres vivos que vivem e necessitam de respirar através da água não consigam obter esse gás oxigênio, né? Esse oxigênio da água. Sendo assim, o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Que é o que essa imagem aqui, infelizmente, triste mostra. E a gente já sabe que quando a gente fala de poluição d'água, a gente fala aí de causas diminui, né, a qualidade da água. Sendo assim, a gente vai diminuir a quantidade de gás oxigênio dentro da água. Se isso acontecer, todos os seres que dependem diretamente de respirar dentro da água, eles vão ser prejudicados, tá certo? Isso eu só estou falando de início, porque a gente já sabe que, além desses animais aqui que estarem morrendo porque não conseguem respirar, outros animais que dependem dele para se alimentar e obter a sua energia, né, isso também vão ser prejudicados, tá? Continuemos. Aí a gente vai fazer o quê? Com muito amor e carinho, vocês vão dar uma pausa para realizar as atividades da página 70 e 71, tá certo? Pausa o vídeo, faz a atividade e depois retorna com a tia Milka. Voltando, amores, a gente vai falar agora sobre as relações entre seres vivos e o outro componente, tá? Nessa primeira parte aí, a gente falou das relações entre dois seres vivos, onde a gente falou dos componentes não vivos, então, onde eles precisam viver? Na água e no ar. Agora a gente vai falar da relação de dois seres vivos dentro de um componente não vivo, que é o solo, tá certo assim? Vem cá, tia, que você passa. Assim como dependem do ar e da água, os seres vivos precisam do solo para o quê? Sobreviver, minha gente. Eles precisam do solo para sobreviver. Além dos nutrientes e minerais presentes nele, o solo possui o quê? Água e ar também. Entre as suas partículas sólidas, restos de plantas e de animais e de muitos micro-organismos aí. Então, no solo, eu não encontro só esse estado físico, eu vou encontrar água, eu vou encontrar perfurações onde passagem de ar, a gente vai ter partículas de objetos sólidos, restos de plantas, de animais, a gente vai ter micro-organismos, a gente vai ter uma nutrição aí, tá certo? Sendo assim, com muito carinho, a gente vai passar adiante. Aqui ele fala o seguinte, olha que interessante. Alguns animais vivem dentro do solo. Alguns animais vivem dentro do solo, como minhocas, larvas de insetos, formigas e cupins. Esses animais podem servir de alimento para outros, como aves, tatus e tamanduá. Então aí a gente tem outros animais que vão consumir, vai servir de nutrição para eles, né, deles, vai se servir da nutrição deles. Aí ele está dando exemplo de aves, tatus e tamanduás. São esses seres que mais consomem esses animais, que vivem dentro do solo. Então a gente tem uma relação aí entre as formigas, cupins, minhocas e larvas com as aves, tatus e tamanduás, ok? Continuando aqui, ele ainda diz o seguinte, ó. Outros animais escavam tocas no solo ou utilizam tocas já escavadas para se abrigar e proteger os ovos ou filhotes.
Entre eles, a gente tem quem? Tatus, cachorro do mato vinagre, tá? Ariranhas, corujas buraqueiras, coelhos, cobras, algumas aranhas e vespas também. Eles podem cavar o buraco ou procurar buracos já cavados por outros seres e realizar ali a sua moradia, se abrigar, proteger, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem aqui ao nosso lado, uma imagem belíssima. Ele diz assim: algumas aves se alimentam de diversos tipos de seres vivos no solo, como as minhocas, tá certo assim? Então aí a gente tem essa avezinha aí, retirando o que do solo? A minhoca, para poder se alimentar, tá? Manter uma relação alimentar com ela, tá se alimentando dela, tá obtendo o quê? Energia. Tá certo assim? Tem os nossos coleguinhas aqui, ó. A tia tá com saudade de vocês, tá botando um monte de bichinho. De coleguinha. Aqui, ó. Então, essa relação de amizade, tá bom? Continuando aí no fim dessa página, ele fala o seguinte: o tatu escava tocas para se abrigar e dar luz a seus filhotes. Então, olha que interessante. O tatu está fazendo uma relação de reprodução e proteção. Ele vai se proteger ao mesmo tempo, vai reproduzir, né? Vai se reproduzir. E como ele faz isso? Usando um componente não vivo, o solo. Olha que interessante. Então, aí a relação desses seres, né? Aqui a gente está falando de proteção e reprodução dos tatus. Que componente não vivo ele está usando para poder para se abrigar, para poder se reproduzir? O solo. Até aí deu para entender, minha galera? Qualquer coisa já vai voltando o vídeo, tá? Aí o que eu vou pedir? Dá uma pausa agora, com muito amor e muito carinho. Para quê? Para vocês realizarem atividades. Atividade de que página? Da página 73, tá certo assim? Então, com calma, com tranquilidade, realiza a página. Depois você tira o play, tira o pause e volta para assistir o resto da videoaula com a tia, tá bom? Beijo. E, para concluir esse momento maravilhoso, incrível, o que é que vai fazer? A gente vai se despedir com muito amor e muito carinho. Eu espero que vocês tenham amado esse conteúdo aí quando a gente fala, por exemplo, de relações. Deixa eu voltar aqui para vocês. Quando a gente fala de relações, né, de componentes não vivos quanto a água, o ar e o solo, eu amo esse conteúdo. A gente lembrar e identificar que os animais eles se relacionam, um se relaciona com o outro por motivos diferentes. Eles podem se relacionar para se reproduzir, tá? Para se proteger, para se alimentar, obter a energia um do outro, tá certo? Mas nesse capítulo a gente já está abordando em que ambiente eles se relacionam. Olha que incrível! Ambiente da água, do ar ou do solo, tá? Então é isso que a tia quer trazer nesse capítulo para que vocês aprendam e compreendam tudo, tá bom assim? Vou passar aqui pro finalzinho para deixar vocês incrivelmente, como sempre, né? Então a gente tem várias imagens aí, a gente destrinchou o livro, leu com muito amor e carinho, tá? E a partir de agora eu vou deixar vocês, tá? Vou deixar vocês. Tá bom assim? Beijo, beijo, beijo. Tchau.